Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém? Vamos orar pela palavra. Senhor, nós apresentamos a Ti o propósito que o Teu Espírito colocou em nossos corações para esta igreja. Queremos estudar, aprender, debruçar na Tua palavra. E nós sabemos que o entendimento do homem é muito pequeno para a grandeza das Tuas revelações. É por isso que se faz necessário que nós venhamos peçamos ao Senhor que venha com a virtude do Teu Espírito. E que o Espírito Santo nos ajude nesta hora a ter a interpretação correta do Teu plano e do Teu propósito. Fala, Senhor, através desta palavra. Espírito Santo, tens a liberdade para falar com a igreja que não é do homem, a igreja é Tua. Fale com quem está aqui presencialmente na igreja, Águas do Altar, mas também com quem assistir a este vídeo pela internet. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, seja lâmpada para os pés, luz para o caminho, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, Senhor, diga amém, Jesus. Pode se sentar, mas dá um aplauso para Jesus, glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Bom, queridos, nós ouvimos aqui no último domingo a primeira mensagem desse tema, e dentro dessa mensagem nós ouvimos falar sobre a diferença entre aflições e tentações, e que nós precisávamos de sabedoria para poder enfrentá-las e vencê-las. Quando nós lemos o capítulo 1 da carta de Tiago, eu acho importante eu tentar aqui fazer um resumo do que eu entendi ao ouvir a pregação no último domingo. Então foram 3 pontos importantes do capítulo 1. Primeiro, enfrentar tentações e provações. O capítulo 1 de Tiago fala basicamente sobre isso. E como foi bem dito aqui pelo pastor, que a carta de Tiago nós podemos resumir da seguinte forma, que é uma carta escrita para alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo, ou seja, também havia ali, obviamente, naquela igreja, na igreja primitiva, alguns chamados gentios, que eram pessoas que não exercitavam nenhum tipo de fé, mas que ouviram a pregação do evangelho e decidiram seguir aquela fé. Então essas pessoas nós podemos entender que são os novos convertidos. São as pessoas que acabaram de se converter no fato de entenderem que Jesus é o Cristo, o Salvador, e essas pessoas se entregaram a Jesus. Elas foram batizadas, imergidas nas águas. Só que agora elas precisam ser doutrinadas, ministradas no quesito de comportamental. Ou seja, entreguei minha vida para Jesus, me batizei, e agora? Como vai ser a minha vida? O que eu faço? O que eu posso? O que eu não posso? Onde eu devo ir? Onde eu posso ir? Onde eu não posso? Então, basicamente, é a carta escrita para dizer, olha, agora que vocês receberam a Cristo, receberam a palavra, receberam o Salvador, vocês foram batizados nas águas, vocês vão fazer parte de uma comunidade. Algumas coisas são importantes para que vocês saibam o que vai acontecer daqui por diante. Aí é quando ele começa a falar sobre tentações e começa a falar sobre provações. Vocês vão ser provados e vocês vão ser tentados. Ele explica no capítulo 1 que a tentação, na verdade, é diferente da provação, como ouvimos aqui, que a provação
são as situações corriqueiras da vida que vão acontecer exatamente para provar a nossa fé. Mas que as tentações são aquilo que, segundo as coisas que, segundo o texto sagrado diz, que são da nossa própria natureza. Cada um é tentado por aquilo que lhe seduz. Alguns dias atrás, eu pregando aqui mais ou menos sobre isso, eu dizia, por exemplo, que se para alguém aqui, um peixe frito possa ser uma tentação, para mim, não é. Então, a tentação, ela é muito individual. Para alguém aqui, a pessoa olhar um bolo de chocolate, a pessoa fica doida, chega, a baba cai no canto da boca. Eu, particularmente, eu até como um pedaço de bolo ou outro, mas não é muito. Às vezes os irmãos ficam até chateados comigo, sabia? Eu vou na casa do irmão lá para tomar um café da irmã, pastor, fiz um bolo. Aí eu como um pedacinho desse tamanho, aí, é verdade, né, Ildete? Aí a irmã bate o bolo, faz a massa, pensando, vou fazer um bolo, quando o pastor chegar aqui, ele vai se deliciar com o bolo. Aí eu chego lá, não é muito minha praia. Às vezes eu até como um pedacinho assim, só para não fazer desfeita, como diz o povo, né? Mas, agora, tem alguns aí, você consegue entender o contexto de tentação, como é individualizado? O que é tentação para mim, pode não ser tentação para você. Mas o texto de Tiago vai dizer que nós temos que buscar em Deus. Então, enfrentar tentações e provações, ele fala sobre ser paciente, e ele coloca essa paciência como uma virtude para quem vai enfrentar tentações e provações. E é interessante porque o Tiago, quando eu li os 2 primeiros capítulos, eu particularmente percebi que o Tiago, ele tem aquilo que dentro do campo teológico a gente chama de texto ou mensagem linkada, que é o quê? É um assunto que puxa outro, e quando na verdade você vai percebendo que ele está falando de várias coisas, mas é uma coisa só. Parece ser complicado, mas não é. Resumindo para você, ele vai dizer, primeiro, se preparem para passar por provações e tentações. Para passar por essas provações e tentações será necessário paciência, e para ter essa paciência é necessário ter a sabedoria. E ele vai dizer, se algum de vós acha que não tem sabedoria, peça a Deus, que gratuitamente ele dará e não lançará em rosto. Então, é mais ou menos isso. Eu preciso ter muita sabedoria para enfrentar essa situação, ter paciência, mas eu vou precisar pedir a Deus que Ele me dê essa sabedoria. E a paciência vem como um fruto do Espírito Santo. Então, primeiro, enfrentar tentações e provações, ser paciente e ser sábio. E é como se fosse um círculo. Provações, paciência, sabedoria. E aí o círculo vai se fechando. Parecem ser 3 assuntos, mas na verdade ele está falando de um só. Para vencer essa tentação, você vai precisar ser paciente e precisar ser sábio. E sendo sábio, você passa por tentação, você passa por provação, e sendo assim, ser paciente nos aproxima um pouco mais da perfeição que a palavra do Senhor vai nos dar. No capítulo 1, a partir do versículo 21, o Tiago já vai falar sobre não apenas ser conhecedor e ouvinte, mas praticantes da palavra. E é aqui onde a coisa começa a apertar. Porque nós vivemos hoje uma geração em que a informação chega rápido. Então ninguém hoje pode dizer que não tem conhecimento de algo. Um clique no Google e você tem qualquer tipo de estudo bíblico, seja o bom ou seja o ruim, porque tem umas coisas aí que, meu Deus do céu.
Só que o Tiago vai dizer, olha, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Não seja só alguém que vai o domingo à igreja, que ouve e não coloca em prática. Não seja só alguém que liga o computador, põe lá no YouTube, assiste e ouve uma palavra, mas não coloca ela na prática. Vocês viram o menino aqui? Eu disse para ele, olha, quando terminar o culto, não é para sair correndo e subir no altar. O que foi que ele disse? Eu sei. E a minha pergunta é, se você sabe, por que faz? Quer dizer que conheceu, mas não pratica. Só que para uma criança de 5, 6 anos, como o pequeno Ângelo, a gente acha bonitinho e dá risada. Mas para os cavalos velhos, dona Alice, nós que já estamos na igreja aí, ó, sabe que não pode, mas está fazendo. Sabe que é errado, mas continua fazendo. Eu atendi um rapaz, gente, que congregou conosco em 2013, de 13 até 16, na igreja em Niterói, né? Foi esse tempo que a gente ficou naquela igreja? Agora, ó, em 2025, o rapaz me manda uma mensagem pedindo ajuda. Porque ele descobriu que ele era viciado em pornografia. E segundo o relato dele, desde aquela época, a pergunta é, você não sabe que isso faz mal? Você não sabe que isso é um erro? Aí a pergunta que não quer calar da gente é essa, né? Se sabe, por que faz? Então o Tiago está apertando os irmãos, dizendo o seguinte, entregou a vida para Jesus, se batizou, está começando a frequentar a igreja, mas não adianta só ser ouvinte, vai ter que colocar em prática. Estávamos conversando agora, antes do culto, conversando com o Léo, ele dizendo que um casal, que na casa deles tinha uma célula da igreja, agora estão se separando. Quer dizer, gente, que mas a gente já está quase 20 anos nisso. Está normalizando o divórcio, até entre os crentes, está ficando uma coisa normal. O irmão e a irmã, então está normal. Entenda, onde eu estou querendo chegar com isso? Quantos encontros de casais esses irmãos não foram? Aí chega no encontro de casal, sabe o que faz? O palestrante, o pastor, a pessoa que está ministrando, dá várias e várias dicas. Olha, você que é homem, cuidado, não faça isso. Você mulher faz assim. Aí a pessoa ouve, como dizia minha mãe, entrou por aqui. Só que a boa palavra, ela tem que entrar no ouvido, descer o coração. A palavra de Deus, ela tem que ser assim, eu ouvi, poxa, aprendi isso agora, a minha missão é durante o decorrer dessa semana, praticá-la. Agora é a hora de eu colocar na prática. E aí quando nós entramos no capítulo 2, a coisa começa a ficar bem apertada. Porque agora o Tiago vai começar a tocar num ponto que vai mexer no ego das pessoas. Ele vai começar a tocar num ponto que vai tocar nos interesses das pessoas. É como se Tiago estivesse dizendo, agora eu vou mostrar como vocês são interesseiros. Se converteram, se batizaram, mas é um bando de interesseiro. É um bando de egoísta. Vamos ler do versículo 1? Ele começa o texto dizendo o seguinte. Veja como que a palavra, ela tem que ser pregada para todo tipo de situação e comportamento dos seres humanos, né? Meus irmãos, não tenhas
a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no nosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes caras, preciosas, e entrar também algum pobre com um sórdido vestido ou mal vestido, e atentares para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te aqui, tu, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus irmãos amados, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Forte o texto, né? Quer dizer que vocês estão fazendo isso aí na igreja? Quando entra um ricão, quando para um carrão na porta, ô doutor fulano de tal. Sabe essa forma que as igrejas estão trabalhando hoje? Esse reino da honra, essa coisa de que fulano é muito importante, tem que ter um lugar importante para ele. Sabe isso que a gente vê acontecendo? É o que Tiago está criticando aqui. Porque o problema não é você querer dar honra para alguém. O problema é desonrar o outro porque ele não tem o mesmo dinheiro, a mesma condição. O problema é que se chega o pobre, senta em qualquer lugar. Senta lá no fundo, porque você está mal vestido. O problema é que quando essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre uma situação que nós vimos na igreja. Um empresário, membro da igreja, tem uma loja na região do Brás. Aconteceu um negócio lá que pegou fogo nos galpões. Aí os pastores foram lá correndo, levantaram as mãos, e aí colocaram no telão da igreja. E o pastor dizia assim: não, porque o irmão me ligou, ele é membro da igreja que eu sou pastor, então eu fui lá. Só que eu garanto para você, eu trabalhei com esse pastor durante um bom tempo. Se fosse a irmã da barraquinha de pastel, ele não iria. Quando morre um membro importante, ele põe o terno dele, a gravata, e ele vai lá fazer pompa no velório. Quando morre o parente de um irmãozinho pobre, era eu que ia fazer o culto fúnebre. Eu trabalhei com um pastor que uma vez, eu ficava muito na igreja, aquela coisa do auxiliar, a gente ficava na igreja de terça a domingo. Aí eu lembro que eu ficava terça-feira na igreja, não tinha culto, não tinha nada. Eu cheguei para o pastor e disse assim: pastor, eu estou pensando aqui, o senhor me permite, se eu falar para os irmãos, para a membresia, ao invés de eu ficar aqui na igreja com a igreja parada, se eu fizer um culto na casa dos irmãos? Tudo bem, pode fazer. Anunciei. Meu irmão tinha mais ou menos umas 30 casas. Toda terça tinha uma casa para ele. Só que tinha um detalhe. Quando era na casa do doutor, do advogado, do médico, ele ia. Quando era na favela, eu ia sozinho. Você está percebendo a acepção de pessoas por causa disso aqui? Você está percebendo o que é que Tiago está criticando? Entregou a vida para Jesus, diz que é crente,
mas trata as pessoas diferentes por causa da questão social. Eu não me esqueço de uma coisa que aconteceu em Nova Iguaçu, gente. Na igreja de Nova Iguaçu, na frente da igreja tinha uma sorveteria. Eu acabei um culto de 3 horas da tarde, acabamos, eram mais ou menos umas 5 horas, e sabe como que é filho de pastor e filho de obreiro, né? Acabou o culto, tá lá as crianças, vai ali, toca bateria, não sei o quê. Daqui a pouco chegou um irmão que ele veio para o culto das 7. Ele chegou a umas 5h30 mais ou menos, disse: ô pastor, eu decidi vir logo, porque senão se eu for para casa, ter que voltar, não vai dar tempo. Tá bom, irmão, fica por aí. Ele: eu vou ali. Atravessou a rua, comprou um sorvetinho de pote. Aí ele entrou na igreja, daqui a pouco veio o Davi era pequenininho ainda, tinha 3 anos, e estava o filho do Jorge, que era um obreiro, o Thales deve ter uns 3, 4 anos a mais, né? Então ele era um pouquinho maior, mas ainda era uma criança. E o irmão estava sentado aí no primeiro banco, que nem você está aí, Jonatas, tomando o sorvetinho dele. Daqui a pouco vem as crianças correndo. Aí ele chama o Davi e diz assim: você quer um pouquinho? O Davi, nada bom, fez o quê? Aí o irmão pegou e deu 2 colheradinhas. E eu estou lá de longe só vendo aquela situação. Só que enquanto ele deu a 2ª colheradinha do sorvete para o Davi, o Thales, o outro menino, que era o filho do obreiro, encostou e ficou assim, ó, com aquela cara de cachorro que fica olhando o frango naquela máquina. O menino já estava esperando assim, bom, se ele deu para o Davi, e ali o menino ficou, gente. Porque é o filho do pastor, aí a gente é educado. Mas o filho do obreiro, é esse tipo de gente que está dentro da igreja. É esse tipo de gente que entregou a vida para Jesus. É esse tipo de gente que se batizou nas águas. E desculpe, a ideia não é ofender, mas essas pessoas somos nós. Presunçosos, gananciosos, interesseiros, somos de extrema, olha como nós somos egoístas. E aí, o Tiago está dizendo que isso é um pecado. Vamos continuar a leitura do texto aqui? Olha lá. Onde que a gente parou? No 8. Olha o que ele vai dizer: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazes bem. Mas, se fazem acepção de pessoas, cometem o quê, gente? Ele está afirmando, isso é pecado. Lembrando que o pecado nos afasta de Deus. E olha a lição que ele vai dar aqui, que coisa mais linda. Mas, se fazem acepção de pessoas, cometem pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Por que ele estava falando da lei? Porque muitos ali são judeus que guardavam a lei e que faziam questão de dizer da lei. E Tiago está dizendo que adianta guardar a lei, mas fazer acepção de pessoas. Quer que eu traduza para você para os dias de hoje? Do que adianta ser dizimista e fazer acepção de pessoas? Do que adianta encher o peito para dizer, sou dizimista fiel, mas faz acepção de pessoas? Quando um pobre, quando um necessitado aparece, dá de ombro? Continuando a leitura, versículo 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás.
Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito o transgressor da lei. O que ele está dizendo é, você pode não fazer uma coisa, mas se você faz a outra, você está tão culpado. É forte, né? Ele está dizendo, não interessa se você matou ou se você adulterou, é tudo pecado. Versículo 12, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Não teve misericórdia e quer alcançar misericórdia. Agora entenda que a partir do versículo 14, parece que ele está mudando de assunto, mas não está, gente, é aquela coisa, é uma coisa ligada com a outra. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então vamos imaginar a situação, entrou uma pessoa aqui necessitada na igreja, aí eu digo, eu vou orar por você, porque eu sou muito espiritual. Aí eu faço uma oração bonita, meu Deus, tem misericórdia dele, ajuda ele, Senhor, manda a pessoa para ajudar ele, tua palavra diz que o rico, que o ímpio ajunta riqueza para dar para o justo, põe alguém para dar dinheiro para ele, faz alguma coisa. Aí eu digo, agora irmão, vai em paz, viu? Vai na paz do Senhor. Aí a palavra está dizendo, que fé é essa? Do que isso se aproveita? Se a pessoa está passando fome, é oração que eu tenho que dar para ela, gente? Sim, a oração faz parte, porque é o que a gente faz. Eu tenho que orar por ele. Mas se a pessoa está com fome, eu tenho que dar um prato de... Se a pessoa está com a luz cortada, adianta eu fazer oração? Vou fazer oração para quê? Para o sol ficar 24 horas? Não, vou ter que tentar de um jeito ajudar essa pessoa com dinheiro, ir lá e pagar a conta de luz dela, ué. Só que as igrejas ficam só na oração hoje. Estamos orando por você, varão. Meu primo é pastor da igreja Memorial aqui de Cajamar, Batista Memorial. Aconteceu uma coisa lá que eu achei interessante. Chegou um rapaz haitiano na igreja. E esse rapaz veio do Haiti tentar a vida no Brasil. Lá ele já era cristão, então chegando aqui ele procurou uma igreja. Não tinha emprego, veio tentar a sorte. E a igreja batista lá do Parque Paraíso abraçou esse irmão. Então todo dia o irmão ele ia lá na igreja, arrumar um cantinho lá para ele se acomodar, e todo dia tinha o café da manhã, o almoço e o jantar. Uma irmã levava o café da manhã, a outra levava o almoço e a outra levava o jantar. Belo dia, meu primo disse que chegou lá, já eram umas 3 horas da tarde, a irmã que levava o almoço falou, pastor, não estou entendendo, o irmão não comeu a comida até agora. Aí ele foi lá conversar com o rapaz. Por que você não está comendo? Poxa, a irmã teve todo um trabalho, fez a comida, saiu da casa dela, trouxe aqui, você vai fazer essa desfeita? E ele nem mexeu no prato, e ele chorando disse, eu não consigo pensar em comer uma comida tão saborosa, uma comida com tanto sabor, uma comida tão boa como essa, e eu imaginar que a minha mulher e meus 2 filhos estão passando fome lá no Haiti. Eu não acho justo eu comer enquanto a minha família passa fome. Meu primo coçou a cabeça e disse, por que a tua família está lá ainda? Você largou a família lá, não sei o quê? Pois é, ficou lá. Aí ele foi fazer o levantamento. Para trazer a mulher e os 2 filhos, ficava mais ou menos, em média, R$20.000. Sabe o que a igreja Batista Memorial aqui de Cajamar fez? Os irmãos juntaram
pagaram a passagem, trouxeram a mulher e os filhos dele para cá. Hoje esse homem trabalha, mora lá em Colinas da Anhanguera, tem um trabalho digno, a família está feliz aqui, porque a igreja foi igreja. Em muitos lugares ele ia entrar, contar essa história e ia dizer, sabe o quê? Vou orar por você, vem cá, pôr a mão na cabeça dele, talvez até tentar expulsar demônio, essa coisa toda aí. Só que a palavra está dizendo que a fé sem a obra não vale de nada. Se o irmão entrar necessitado na igreja e a gente só dizer vai em paz, não adiantou nada. Versículo de número 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus e fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Aí aqui é onde abre uma margem para má interpretação, porque na maioria dos lugares aonde a gente ouve falar sobre fé que acompanha de obras, as obras são destinadas ou são levadas para a questão de oferta e sacrifício. Se você não faz sacrifício, você não tem fé. Só que se a gente lê, por que eu estou fazendo questão de ler com você aqui o texto inteiro? Porque que tipo de obra é que Tiago está falando? É da oferta na igreja? Ele está falando que ajudar o necessitado é a obra que justifica a minha fé. Ele está dizendo que a fé sem obras é morta, mas que a obra que representa a minha fé é pegar o necessitado e vamos juntar 20 mil para pagar a passagem de alguém que precisa. Vamos juntar a igreja para pagar o aluguel de alguém que está atrasado. Vamos juntar a igreja para pagar o tratamento de alguém que não tem um convênio médico, mas precisa fazer um tratamento, está aí na fila do SUS um tempão, vamos juntar. É disso que a palavra está falando. Aí o Tiago usa Abraão como exemplo de fé com obras, porque o que Abraão fez não foi só levar o Isaque ao altar. O Abraão saiu da casa do pai dele, do meio da sua parentela, e foi para um lugar onde ele nem sabia. Isso é a fé, e as suas obras acompanham. A palavra vai dar o exemplo da mulher chamada Raabe, que abrigou profetas, sustentando-os. Isso é obra. Então a gente tem várias formas, mas o principal foco de obras que Tiago está falando, gente, é ajudar o irmão necessitado. Continuando a leitura no verso 21. Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, missionários, e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então uma igreja que ora muito, mas não ajuda o necessitado, é uma igreja de fé morta. Uma igreja que faz retiro, faz vigília, faz encontro com Deus, faz madrugada de oração,
mas entra um pobre e continua na mesma miséria que ele estava, a fé dessa igreja está morta. E eu posso até dizer que a própria igreja está morta. Atos capítulo 2, versículo 34, capítulo 10, 34, vai dizer que Pedro, num discurso, vai dizer: eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Mas sabe por que eu disse que é questão de egoísmo? Porque quando eu puxo a cadeira para o ricão sentar, tem um interesse por detrás disso. As portas que ele pode me abrir, as oportunidades que possam me surgir através dele. Mas fazer isso para o pobre, que vantagem eu vou levar? Ajudar um pobre vai me ajudar em quê? O que vai mudar na minha vida? E vale a pena ressaltar uma coisa que Jesus disse, tá? O que a mão esquerda fizer, a outra, porque hoje está um modismo, sabe do quê? Quando vai fazer trabalho social, tira selfie para mostrar para todo mundo: olha o que eu estou fazendo. Tinha um pastor numa igreja que tinha um trabalho social que os irmãos iam entregar marmita. Sabe o que ele fazia? Ele ia com os irmãos, entregava a primeira marmita e já mandava o fotógrafo ir junto, a mídia ir junto. Aí era o primeiro que fazia, aí colocava a mão, fazia uma oração, aí dizia: irmãos, agora é com vocês, tá? Tchau. E ia embora. Mas no site da igreja, na página da igreja, estava a figura dele lá, Felipe. E quem via aquilo, quem via aquela foto, dizia: olha que homem de Deus, olha só que homem honrado. Os comentários vêm, né? Eu imagino o ego da pessoa como fica. Como minha mãe dizia, peito de pombo, ó, inchado. Mas não é isso que a palavra está dizendo, irmãos. Esse egoísmo tem que desaparecer da nossa vida. A gente tem que parar de ficar fazendo boa obra por interesse. A gente tem que parar de ficar honrando pessoas com interesse do que essas pessoas possam nos dar. A gente tem que aprender a viver a palavra, fazer o bem não importa quem. Não fazer só quando a gente tem interesse de alguma coisa, mas fazer porque a palavra de Deus nos orienta a fazer. E não vamos ser hipócritas não, irmãos. Não é fácil lidar com algumas situações. Não é fácil abraçar mendigo, e não precisa abraçar. Que às vezes a pessoa não está precisando de afeto, ela está precisando de comida, ela está precisando de um direcionamento. E aí a gente vê as igrejas não vivendo isso. Eu não me esqueço dessa situação. A irmãzinha lá na igreja me procurou e disse: pastor, cortaram a luz de casa, cortaram a água, eu já estou com 2 meses de aluguel atrasado, não sei mais o que fazer, pastor. Vamos lá, irmã, quanto que é a água da sua casa? R$60 cada conta, 2 contas de água, R$60. E a conta de luz? 75 uma, 80 e pouco a outra, que nem televisão a bichinha tinha. Então, calor danado do Recife, chuveiro, nem pensar. Elétrico não, tomar banho gelado mesmo. Quanto que é o aluguel da sua casa? R$300. Então, se juntasse o que ela tinha de dívida, não dava R$1.000. Vamos falar com a diretoria da igreja: olha, é uma pessoa que é obreira aqui, vem toda quarta, toda sexta, todo domingo, ajuda, limpa banheiro, vai à igreja, ajuda, está aqui todo tempo. Está passando por essa necessidade, tem como a gente ajudar? Ah, não tem não, pastor. Junta os obreiros aí, faz uma vaquinha para juntar, para ajudar ela. Sabe quanto que essa igreja arrecadava no mês mais fraco? R$90.000. Mas não podia dar R$1.000 para uma pessoa necessitada que estava ali todo dia.
Você está entendendo o que é a fé sem a obra? É a fé só de palavra, só de oração, só de jejum, só de campanha, só de monte. Isso daí, segundo o texto que a gente leu, não vale de nada, é vão. Podemos afirmar, estão orando à toa, estão jejuando à toa, estão pregando à toa, estão batizando à toa. E essa palavra, quando eu prego isso daqui, é um dedo apontado para a gente mesmo. Porque ao mesmo tempo em que eu prego, nós estamos abrindo uma responsabilidade para essa igreja. É uma responsabilidade que a instituição precisa ter. Se qualquer um de vocês aqui está passando necessidade, em Tessalonicenses Paulo disse, comuniquem aos santos, ou aos irmãos da igreja, vai lá na igreja e comunica, estou passando necessidade. E cabe aos irmãos fazerem alguma coisa, mas voltar com a mão abanando para a tua casa, você não pode voltar. Você não pode voltar para a sua casa só com a esperança de uma oração que foi feita. Sim, a gente tem que se juntar e orar e clamar e pedir, buscar o Senhor, mas sem a obra de nada valerá. Você que hoje é considerado um membro dessa igreja, essa mentalidade já tem que estar entranhada em você. Porque se daqui a uma semana, daqui a algum tempo, o pastor Wesley, eu chegar aqui e dizer, gente, olha, vamos fazer aqui um ajuntamento, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer alguma coisa. Para que é? Vamos pagar o aluguel de alguém aqui. É para todo mundo botar a mão no bolso e bora lá. Por que para botar uma porta a gente dá o dinheiro? Por que para botar um ventilador, estava falando agora aqui, já está na hora de botar mais ventilador, está quente aqui. Se daqui a pouco a gente fala assim, vamos colocar ar-condicionado. Eita, ar-condicionado? Quer dizer que é aquilo que te beneficia. Aí você dá. Isso é egoísmo, irmão. Se fosse para botar um telão aqui de não sei o que, 90 mil, bota o dinheiro. Nós como igreja precisamos ser cumpridores da palavra. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus por isso. Vamos colocar em prática isso como igreja? Amém, irmãos. Está finalizada a mensagem de hoje, vamos fazer uma oração. Amém, vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, nós não estamos aqui para viver um emocionalismo. Não nos adianta ouvir uma palavra poderosa como essa, se emocionar e não fazer nada. Porque a fé, como disse bem a palavra e como bem foi ministrada, sem obras, ela é morta em si mesma. E nós também não precisamos esperar vir alguém até nós. Muitas vezes, Senhor, tem alguém perto de nós que nós sabemos e não fazemos nada. Talvez o nosso grande problema atual, e talvez seja o momento de reconhecer e pedir perdão para o Senhor dos nossos pecados, Senhor, é que nós espiritualizamos tudo. Nós tornamos tudo espiritual e nos esquecemos que estamos lidando com pessoas de carne e osso, que sentem fome, sentem sede, passam frio, passam calor, e muitas vezes nós não disponibilizamos o material, porque pensamos que tudo vai se resolver de uma forma espiritual. Mas que essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração, essa palavra que Tiago escreveu àqueles judeus, àqueles irmãos, essa palavra que o Senhor permitiu chegar em nós, mais de 2000 anos depois, ela possa ser viva em nosso coração. Que nós não sejamos uma igreja que vivemos de teoria, que nós não sejamos uma igreja que vivemos de discursos bonitos, mas que nós sejamos uma igreja que coloquemos a mão na massa, venhamos trabalhar para a Tua glória, tanto espiritual de pregar, de salvar, de transformar, mas também de levantar o caído, ajudar o necessitado, dar comida àquele que está faminto. Senhor, nós não queremos viver nesse raso de teoria,
Nós não queremos ser vistos por estas coisas. Nós queremos é fazer aquilo que te agrada. Senhor, não vai importar para nós se o nosso nome não for lembrado. Meu Deus, o que importa para nós de verdade é que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Então nos levanta para essa missão. Nos levanta com esse fervor. Uma igreja de oração, uma igreja de fé, uma igreja de obras, uma igreja de prática, uma igreja que não apenas prega o Evangelho, fala do Evangelho, mas uma igreja que vive diariamente o Evangelho, não somente como uma instituição, porque amanhã, meu Deus, segunda-feira, cada um vai para a sua vida. Um irmão vai para o trabalho, o outro vai cuidar da casa, o outro talvez tenha uma viagem, enfim, nós temos uma vida. Mas que nós possamos agir conforme a Tua palavra em qualquer lugar e em qualquer situação que nós estivermos. Meu Deus, nos ajuda nessa missão. Meu Deus, eu oro, eu aproveito o ensejo da oração e oro pela Lídia que está internada. Uma criança, mas que nesse momento que cabe a nós é a oração. Então nós, como igreja de fé, oramos por ela, ainda que não saibamos quem seja ela, mas a Tua palavra diz que nós devemos levantar as mãos sem ira e sem contenda, e fazer oração por todos os homens, por todas as pessoas. Então ouça a nossa voz, Senhor, mais do que a voz que sai da nossa boca, ouça o clamor que está gritando no nosso coração de fé, e encontra com essa criança, coloca a Tua mão sobre essa criança, faz a Tua obra não somente na vida dela, mas na família, na casa, trazendo, meu Deus, não somente cura, mas salvação e transformação. Senhor, eu peço algo em oração aqui, nos dá possibilidades. Meu Deus, abre para nós como igreja uma grande porta, para que nós possamos alcançar essas pessoas que estão enfermas. Meu Deus, o Senhor Jesus disse que naquele grande dia Ele vai dizer que tinham pessoas doentes que não foram visitadas. Senhor, nos dá essa capacidade, nos dá essa condição. Muitas vezes nós olhamos para aquilo ou para aquele que pode e acabamos desprezando aquele que não pode, porque muitas vezes, sem saber, nós acabamos praticando acepção de pessoas, e é uma das coisas, meu Deus, que é a cultura do nosso coração. Meu Deus, aqui nesse lugar ninguém é maior, ninguém é melhor do que ninguém. Nós não podemos tratar alguém por aquilo que esse alguém pode nos dar ou nos oferecer. Nós temos que tratar alguém bem, porque é um mandamento do Senhor. Seja ele pobre, seja ele rico, seja ele empregado, desempregado, seja ele alto, baixo, não importa a cor e a raça, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Meu Deus, nós não queremos e não aceitamos nessa igreja cultura de honra. Nós não queremos que façam nada porque é um pastor ou porque é filho de um pastor. O que nós queremos aqui é que se faça porque é um homem, é uma mulher, é um irmão em Cristo. E se for fazer, como diz a Tua palavra, que seja de coração, sem esperar nada em troca. O Senhor tem nos levantado sim, para que nós não sejamos um lugar de barganha, ou de troca, ou de interesse. O Senhor tem nos levantado com essa ideia: vamos voltar ao início, vamos voltar para a base, vamos voltar para a Bíblia, vamos voltar para aquilo que está escrito e foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus, aqui nós como os pastores não podemos tratar alguém por afinidade apenas, não podemos passar a mão porque é parente, não podemos alisar porque é filho. Não, todos nós somos iguais perante o Senhor aqui neste lugar. Meu Deus, nos dá esse espírito de não fazer acepção, porque isso é pecado. Que a nossa alma esteja totalmente voltada para a Tua palavra,
Meu Deus, que amanhã, como eu disse anteriormente, segunda-feira, seja o dia de praticar o que ouvimos hoje. Que a tua boa palavra tenha caído numa boa terra, numa terra onde ela vai germinar hoje. Ela vai produzir frutos a 30, 60 e até 100 vezes mais. Meu Deus, faça de nós os bons samaritanos da nossa região, aonde vamos encontrar pessoas feridas e quase mortas, e nós não vamos hesitar. Nós vamos colocar azeite, nós vamos colocar o vinho, nós vamos levar para a hospedagem, nós vamos tratar, nós vamos cuidar, porque aqui, meu Deus, se cumpre o mandamento de amar o Senhor sobre tudo e de amar o próximo como a si mesmo. Porque quem não ama o próximo, em hipótese alguma, vai dizer que ama o Senhor. Como disse João, como você não ama o irmão que você vê, você também não vai amar o Deus que você não pode ver. Mas o nosso amor para o Senhor é demonstrado quando amamos as pessoas que estão do nosso lado. Nos dá essa fé, uma fé prática, não uma fé, meu Deus, de teoria. Não nos interessa ter um médico que nos ensina a teoria. Queremos um médico que trate a enfermidade. E também não nos importa ser uma igreja de teoria, mas uma igreja que trata da questão como tem que ser tratada. Que isso venha sobre todos nós, como disse o pastor Márcio. Ao mesmo tempo que nós apontamos ao que tem que ser feito, nós colocamos sobre nós uma responsabilidade. Se estamos vendo que não está sendo feito, é porque nós precisamos nos levantar e fazer. E que assim seja feito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Dê a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus.